Vão acontecer ocasiões onde você tem um tipo de dados e você quer converter para outro tipo de dados. Eu já coloquei aqui os métodos que eu vou utilizar, as maneiras que eu vou utilizar para poder transformar uma variável que tem um tipo de dado em uma variável que tem outro tipo de dado. Porque tem muitos e eu vou acabar esquecendo se eu não deixar anotado. Vamos lá. Eu vou criar uma variável chamada name, Alexandre. Esse name Alexandre, eu quero transformar ele para um valor booleano. Mas o valor booleano, você sabe que é true e false. E também você sabe que existem valores truth e false, que eles se comportam como valores booleanos, mas não são de fato true e false. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um var_dump e vou colocar isso daqui, boolean. Mas só que o boolean eu tenho que colocar, fazer o seguinte, eu vou colocar change, que eu vou mudar o tipo, e vou chamar boolean e passar o name. Agora sim, no var_dump eu vou chamar o change. Para você mudar um tipo de dado para outro tipo de dado, uma das maneiras é você colocar antes da chamada da variável, colocar o tipo de dado que você quer transformar essa variável, o valor dessa variável. Por exemplo, eu quero transformar essa variável aqui em um valor booleano. E você já viu que uma string que não seja vazia, ele vai retornar true. Vai ser um valor booleano truth, que ele se comporta como um valor booleano, mas não é um valor booleano. Mas nesse caso ele vai transformar em um valor booleano verdadeiro. Vamos mandar rodar php index.php. E apareceu aqui um valor booleano true. Por que isso? Porque isso aqui é um truth. E se eu coloquei um boolean nesse truth, automaticamente ele vai transformar para um valor booleano verdadeiro. Um valor booleano true. Que é aqui, esse caso aqui, ó, transformou para um valor booleano true. E se eu colocar uma string vazia, o que vai acontecer? Ele vai transformar para um valor booleano falso, porque uma string vazia, ele é false. Isso aqui eu já mostrei em algumas, não sei exatamente qual aula, mas eu já mostrei para você. E agora, se eu tiver, por exemplo, um número, tenho um number, e vou colocar aqui 34. Se eu quiser transformar esse valor numérico, esse valor inteiro, 34, em um valor booleano, será que ele consegue? Claro que ele consegue. Porque o valor booleano, nesse caso, é um valor truth, então vai retornar true. Espera aí, aqui não é name, aqui é number. E agora você vai ver que vai retornar true. E se eu colocar aqui, se eu quiser transformar esse 34 em uma string, eu venho e coloco string, desse jeito. Agora, se eu mandar rodar, você vai ver que vai aparecer string, tá vendo aqui, ó, string, entre aspas, 34. Então, ele transformou um número em uma string. E se eu quiser transformar esse 34 em um float, será que eu consigo? Ou um double? Eu vou chamar aqui double. E olha o que apareceu. Apareceu o float, 34. Mas isso aqui, ele é um valor inteiro. Então não faz sentido nenhum você querer transformar um valor inteiro em um valor de ponto flutuante. Em um valor que tem algum ponto com uma casa decimal, alguma coisa assim. Mas se eu tiver 34.56 e quiser transformar isso daqui em um valor inteiro, você vem e coloca integer. Você vai ver que apareceu agora um valor inteiro, 34, e já sumiu com essa casa aqui. Sumiu com esse ponto 56, porque eu transformei em um valor inteiro. E se eu quiser transformar ele em uma string, eu consigo também, claro. Vai aparecer uma string 34.56. E agora, se eu tiver um array, eu vou criar um array de nomes. Vou colocar aqui Alexandre, eu vou colocar Maria e vou colocar aqui Sandra. Se eu quiser transformar esse array em um objeto, como que eu posso fazer? É só você vir aqui e colocar object. Eu só vou alterar esse number aqui, eu vou alterar para names. Você vai ver que agora, names. Você vai ver que agora isso daqui vai ser transformado em um objeto standard class, um objeto padrão do PHP. Está aqui um object, std class, standard class, onde o índice 0 está aqui Alexandre, o índice 1 Maria, o índice 2 aqui é Sandra.
Se eu quiser recuperar esses valores agora que são um objeto, como que eu posso fazer? Bom, poderia fazer o seguinte, eu vou colocar change. Como que eu recupero um objeto no PHP? Você coloca flechinha e chama o índice. Mas nesse caso, olha o que está acontecendo. Eu tenho o índice 0, o índice 1 e o índice 2. Como que eu consigo pegar? Com certeza você não vai conseguir fazer isso aqui. Chamar isso aqui não existe. E se você quiser colocar desse jeito, change 0, também não, porque agora eu transformei esse names, eu transformei em um objeto. Quer ver? Eu vou mandar rodar. Agora que apareceu, cannot use object of type standard class as array. Porque isso aqui agora é um objeto, eu estou tentando chamar como se fosse um array. Isso não vai funcionar, é claro. Então o que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui, vai ser name. Eu vou alterar isso aqui para person. Aqui vai ser name e eu vou colocar age. Age vai ser, só tirar isso aqui. Eu vou colocar 38. Eu vou deixar somente esses dois para a gente não perder tanto tempo. E agora, se eu transformar esse array em um objeto, na hora que apareceu name e apareceu age. Agora fica muito fácil de eu chamar, por exemplo, name. E funcionou, tá vendo? Alexandre, se eu chamar age, ele vai funcionar também. E eu vou falar para você que em muitas ocasiões você vai precisar utilizar essa transformação de arrays para objetos. Muitas vezes eu utilizo nos meus projetos. E se eu quiser fazer o caminho contrário, se eu tiver um objeto e quiser transformar em um array, vamos lá. Eu vou criar, vai ser class person. Vai ser uma classe muito simples, uma classe bem besta. E vou criar, vai ser public function test. E eu só vou colocar return para return test. Agora eu vou chamar person igual a new person. Isso aqui agora é um objeto. E se eu quiser transformar esse objeto em um array, vamos ver o que vai acontecer. Transformar em um array, tirar isso aqui. Mandar rodar, olha o que aconteceu, retornou um array vazio. E se eu colocar propriedades aqui, por exemplo, private name. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou mandar rodar e apareceu o person name. Pode perceber que não faz muito sentido você pegar um objeto e transformar em um array. Mas transformar um array em um objeto faz todo sentido. Ainda mais, claro, se você tiver índices que você mesmo criou e não os índices que já vêm, que o PHP cria quando você não cria índices. Por exemplo, se eu criar um array sem um índice em específico, ele vai colocar números, vai colocar 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E agora eu vou mostrar outras maneiras de você transformar os tipos. Eu já mostrei essas maneiras aqui. Recomendo muito que você pegue essas e comece a testar. Crie uma string e tenta transformar para um objeto, para um float, enfim, vai fazendo os testes. Agora tem esses daqui, tem todos esses daqui. O que eles fazem? Mesma coisa, ele transforma para um tipo em outro. Eu vou criar name, ou melhor, já tenho person. Eu vou colocar person igual Alexandre. Se eu quiser transformar isso aqui em um valor booleano, como que vai ser? Vai ser bool, val. Isso aqui é uma função. E agora o que vai aparecer? Vai aparecer um valor booleano true. Isso daqui, esses valores aqui, essas maneiras de você transformar um tipo em outro, é a mesma coisa que esses aqui, só mudando a maneira que você vai utilizar. Isso aqui você coloca antes de chamar a variável, isso aqui você chama como uma função. Agora, se eu quiser transformar isso aqui em um valor inteiro, na hora que apareceu int 0. E se eu quiser transformar um número, vem aqui, eu vou mudar, aqui vai ser number. Se eu quiser transformar isso aqui, esse 45.87 em um valor inteiro, vai aparecer somente 45. Se eu quiser transformar em uma string, strval, transformou em uma string, 45.87. Se eu quiser transformar um valor booleano, bool, val, retornou true, porque isso aqui você sabe que é um truth. Então essas são as maneiras de você transformar um tipo de dado em outro tipo de dado. Recomendo muito que você pegue todas essas maneiras e comece a testar aí no seu código para você saber exatamente como que funciona.